Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós nessa noite. Prazer poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Trago aqui carinho que temos como família por todos os irmãos, pelo conselho dessa igreja, os pastores, presbíteros, diáconos. E chamo os irmãos a continuarem orando por nós, que estamos desenvolvendo esse trabalho de plantação da nossa igreja, chamada Igreja Presbiteriana Trindade. É uma congregação da nossa igreja no bairro da Torre, em Recife. Graças a Deus temos caminhado assim de uma forma muito abençoada. E peço aos irmãos, continue orando por esse trabalho, pelas atividades que temos desenvolvido, que o Senhor faça crescer e nos guarde sempre na sua palavra. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem o texto bíblico de Efésios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 18 a 21. Mas o texto que eu vou expor nessa noite é apenas o versículo 21, tá bom? Apenas o versículo 21. É um versículo que tem falado bastante ao meu coração e nós meditamos sobre ele lá na congregação, e eu gostaria de pregar nessa noite sobre esse texto também. Efésios capítulo 5, nós vamos fazer a leitura dos versos 18 a 21, no entanto, a exposição apenas do verso 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Na revista atualizada, a versão ela fica melhor. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se puder até colocar na projeção essa revista atualizada, seria melhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos juntos aqui buscando ao Senhor, meditando na Tua palavra, ó Pai. E te pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração e nos ajude, ó Pai, a entender a Tua palavra, a colocá-la em prática na nossa vida, a crermos no Evangelho de Cristo que a Tua palavra nos convoca tanto a enxergarmos e a percebermos, ó Pai. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, que foi escrita pelo nosso querido apóstolo Paulo, quando estava preso na sua primeira prisão em Roma. É uma carta que ela pode ser dividida em duas partes, como a grande maioria das suas cartas, nas quais o apóstolo Paulo faz primeiro a exposição do Evangelho. Ele fala sobre os indicativos do Evangelho, a obra de Cristo, tudo que Jesus Cristo fez por nós, e depois os imperativos do Evangelho, quando o apóstolo Paulo nos convoca a vivermos de modo digno da vocação a que fomos chamados, como aparece no capítulo 4 de Efésios. Nós estamos justamente nessa parte da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo já convocou a igreja à unidade,
Ele já falou sobre os papéis de liderança nessa igreja que foram estabelecidos por Cristo para capacitar os membros a crescerem mais e mais no corpo de Cristo. Ele já falou sobre o nosso processo de santificação, pelo qual nós morremos, nos despojamos do velho homem, nos renovamos a nossa mente em Cristo e nos revestimos do novo homem criado em Cristo. O apóstolo Paulo já tinha elencado também várias coisas a respeito da vida passada, dizendo que nós devemos deixar para trás aquilo que não nos pertence mais em Cristo. A mentira, deixa para trás. O furto, deixa para trás. A tolice, deixa para trás. E o apóstolo Paulo diz que em Cristo não apenas deixamos para trás, como incorporamos na nossa vida frutos do Espírito e virtudes do Evangelho, como o trabalho e até a sabedoria de Deus. Ele diz: deixa para trás a tolice e se reveste da sabedoria, porque os dias são maus. A partir do verso 18 do capítulo 5, o apóstolo Paulo nos dá uma ordem, um mandamento. Essa ordem é: não vos embriagueis com vinho, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. É o que está no versículo 18. Ele dá uma ordem no imperativo e ele apoia essa ordem em 4 expressões que aparecem para nós na língua portuguesa, aparecem no gerúndio, mas na língua grega, que foi escrita a carta aos Efésios, elas aparecem no particípio. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo e ele fala como é que isso acontece. Acontece falando entre vós com salmos, acontece entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, acontece dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, o versículozinho que nós lemos: como nós nos enchemos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é um versículo que eu não gosto de ler nessa versão, que é a NAA, porque a NAA assumiu um pressuposto e colocou o verso 21 atrelado ao verso 22, que vai na continuidade quando ele diz: mulheres, sejam submissas ao vosso marido, e depois maridos amem a sua esposa. Creio que a melhor versão desse texto é linká-lo ao verso 18 que está em cima: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, trazendo aqui 4 expressões de apoio a esse verbo no imperativo. Por isso, sujeitando-vos não aparece no verso 21 no imperativo como uma ordem, ele aparece no verso 22 para falar com as mulheres, que o reverendo Augusto Nicodemos pregou aqui recentemente, a partir do versículo 22 em diante, especialmente falando sobre a família. No versículo 21 ele aparece no particípio, ele está apoiando o verso no versículo 18 que diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Entenda bem o seguinte: quando o apóstolo Paulo fala sobre uma vida de sujeição mútua, dentro de uma cultura greco-romana, uma cultura pautada na vergonha e na honra, que era bem representada, você já deve ter visto filmes assim, dos gladiadores. Lembra disso ou não? Tem um filme especialmente que é O Gladiador, não é? Mas muitos outros filmes, Ben-Hur e muitos outros, que retratam um pouco essa sociedade greco-romana. Eu brinquei com as crianças pensando assim: já pensou se a gente chegasse na igreja e tivéssemos um ringue aqui no meio e estivéssemos brigando, ao invés de estarmos cantando e louvando a Deus em comunhão? Nós vivemos assim numa sociedade que se banalizou a fofoca, a briga, as contendas e os conflitos. E o Big Brother não está aí para não nos deixar mentir.
Na cultura greco-romana, os gladiadores, eles eram lutadores que participavam de torneios, e aqueles torneios eram entretenimento para o povo, eram escravos treinados para estes combates que serviriam de pão e circo para a população romana. Essa era a visão do romano, uma visão de honra e de vergonha. Uns são honrados, outros são envergonhados. O apóstolo Paulo diz, não, na igreja é diferente. Apesar de haver na igreja autoridade e submissão, a autoridade e a submissão não estavam pautadas numa cultura de vergonha e honra, mas a autoridade e submissão, elas estavam pautadas em uma vida cheia do Espírito Santo, elas estavam fundamentadas no amor mútuo. Veja como é interessante o apóstolo Paulo, quando ele fala de uma vida cheia do Espírito Santo, ele nos relaciona à nossa intimidade, à nossa relação com Deus e à nossa relação com o próximo. Ele diz que um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, são pessoas que vivem falando entre eles com salmos. A expressão aqui é falando, é conversando, é a comunhão. Você abrir lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, você vai ter a outra parte, ou melhor, o apóstolo Paulo falando sobre isso, mas com outro termo, quando ele usa assim, aconselhando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela desenvolve comunhão, falando entre vós com salmos, adoração, porque nós estamos louvando e adorando a Deus com hinos e cânticos, e que o apóstolo Paulo coloca os salmos em Colossenses como parte desses louvores a Deus. Ele diz, com gratidão no coração por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E por último, que é o nosso texto, por uma vida de submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Exatamente as tábuas da lei do Senhor. O que o Senhor requer de nós é que amemos a Deus acima de todas as coisas, que o adoremos acima de todas as coisas e que amemos também ao nosso próximo e cuidemos uns dos outros, como a nós mesmos. É a tábua da lei. Os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a cultuar e render graças ao Senhor. Os últimos 6 mandamentos nos ensinam a respeito do cuidado para com o próximo, que o apóstolo Paulo fala aqui de santas conversações e de uma vida de sujeição mútua. Você conhece alguém cheio do Espírito Santo que não tem prazer em amar e obedecer a Deus? Então deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Você conhece alguém cheio do Espírito Santo que é uma pessoa cheia de problemas relacionais? Parece incoerente, não é verdade? É justamente por causa da expressão da lei, da vontade do Senhor para a nossa vida. O apóstolo Paulo aponta como 4º resultado de uma vida cheia do Espírito Santo a sujeição umas às outras. Porque não pode uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo e ser uma pessoa agressiva, autoritária, insolente, arrogante. Não, irmãos. Uma vida cheia do Espírito Santo conduz o nosso coração à mansidão de Cristo, a relacionamentos harmoniosos, com alegria e ações de graças, falando e edificando-se mutuamente por meio da palavra de Deus, porque cristãos cheios do Espírito Santo
amam a Deus, amam também uns aos outros. É isso que o Evangelho nos ensina, meus irmãos. É sobre isso que eu gostaria de pensar nessa noite aqui, entendendo que a submissão mútua, ela é uma dádiva do Espírito Santo de Deus. Esse é o tema do nosso sermão. Submissão mútua, uma dádiva do Espírito. Em primeiro lugar, nós vamos entender que ser cheio do Espírito Santo envolve uma vida de serviço mútuo na Igreja de Cristo. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar com os irmãos que a submissão mútua não é algo natural em nós. E por último, em terceiro lugar, que o temor de Cristo é a base para a submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo envolve, irmãos, uma vida de serviço mútuo na Igreja de Cristo Jesus. Veja como Calvino falou sobre esse pequeno verso. Lá no século XVI, ele dizia assim: Deus nos uniu tão fortemente uns aos outros que ninguém deve tentar esquivar-se da submissão recíproca. E onde reina o amor, aí também se prestarão serviços mútuos. Eu vou repetir essa última parte. Onde reina o amor, aí também se prestarão serviços mútuos. Entenda que a expressão aqui no corpo de Cristo, de sujeitando-vos uns aos outros, ela faz parte justamente da nossa dinâmica enquanto cristãos. Isso não anula o princípio de autoridade estabelecido na palavra de Deus, no qual o apóstolo Paulo falou no capítulo 4 e vai falar a partir do verso 22 no ambiente da família e também no ambiente da sociedade entre servos e senhores. O apóstolo Paulo está falando sobre um princípio, um valor, uma atitude do nosso coração, que ela é importante na construção dos nossos relacionamentos. É a maneira como nós lidamos com os nossos superiores, com os nossos inferiores e com aqueles que nos são iguais na nossa caminhada dentro da sociedade e dentro da igreja. O quinto mandamento, inclusive, é assim interpretado pelo nosso Catecismo Maior de Westminster. Se você olhar na pergunta 126 do quinto mandamento, ou seja, honrar pai e mãe, ele diz que o alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros. Uns para com os outros. Em diversas relações, sejam elas com inferiores, ou seja, pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, com superiores, ou seja, pessoas que são autoridade para nós, ou com iguais, ou seja, pessoas que estão caminhando dentro de uma mesma plataforma, de um mesmo nível dentro da igreja ou dentro da sociedade. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, envolve uma vida de submissão mútua. Sermos humildes nas nossas avaliações e na nossa caminhada enquanto cristãos. O apóstolo Paulo fala sobre isso em outros versos. Se você puder abrir, por favor, Filipenses capítulo 2, o versículo 3. Alguns versículos nos quais o apóstolo Paulo deixa claro essa exortação a uma vida de subordinação mútua, de sujeição mútua. É Filipenses capítulo 2, versículo 3, por favor, abra, veja o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um considerando os outros como o que, irmãos? Superiores a si mesmo. Veja que o apóstolo Paulo não diz assim, cuidando dos que são superiores, não, ele diz, cada um considere que o seu próximo
é superior a você, mesmo quando ele não seja. Romanos capítulo 12, por favor, abra lá. Romanos capítulo 12, o versículo 3. Romanos capítulo 12, o verso 3. Veja o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, ele diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus distribuiu, que Deus repartiu para cada um. Aos Romanos, o apóstolo Paulo lembra que nós devemos olhar para nós não além daquilo que o Senhor nos deu, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um de nós. Não pense de si além do que convém. E veja logo embaixo, no versículo 10 do capítulo 12 de Romanos, como o apóstolo Paulo expressa essa ideia da vida comunitária. No verso 10 ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, amem uns aos outros com amor fraternal, e quanto à honra, deem sempre preferência para que os outros sejam honrados. Quanto à honra, que ela seja dos outros e não sua própria. Meus irmãos, não é fácil, até porque a sujeição mútua não é resultado da nossa própria natureza, o que veremos no ponto de número 2, mas do Espírito Santo agindo em nosso coração. John Stott, falando sobre esse texto, dizia: às vezes uma pessoa que alega ter recebido o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo torna-se agressiva e arrogante. O Espírito Santo, porém, é um espírito de humildade, e aqueles que recebem, que são cheios do Espírito Santo, revelam a mansidão de Cristo. Dizia ele, uma das suas características mais evidentes é de caráter relacional. Submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, é claro para nós, não é algo natural. Não é fácil, Calvino dizia, domesticar a nossa impetuosidade. Não é fácil subjugar o nosso orgulho. E era justamente sobre isso que Calvino falava, abordando esse texto, dizendo que nada é mais oposto ao espírito humano do que a submissão recíproca. Nada é mais difícil para nós, enquanto seres humanos, o homem natural, do que a sujeição mútua uns aos outros. É por isso que o Espírito, vencendo o nosso coração, domestica a nossa impetuosidade, de forma que nós podemos viver a mansidão que Cristo resgatou para nós. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aborda isso de várias formas nas suas cartas, de várias maneiras, porque não é algo natural para o homem, para nós, não faz parte da nossa natureza. Se não fosse o Evangelho, ou melhor dizendo, já é tão difícil com Cristo, não é verdade? A gente até brinca assim, não é? Imagina se tira Cristo. Já é tão difícil a nossa vida, os nossos relacionamentos, domesticar o nosso orgulho, fazer morrer o nosso ego com Cristo, com o Espírito Santo habitando dentro da gente. Imagina sem Jesus, se não fosse Jesus na nossa vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso bastante nas suas cartas. A ênfase que o apóstolo Paulo deu fortemente
ao aspecto relacional na Igreja de Cristo. Várias e várias cartas eu gostaria de abordar algumas delas com os irmãos. Veja, por exemplo, na própria carta aos Romanos, que nós lemos no capítulo 12, o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, faz uma exposição belíssima sobre o Evangelho. E a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo nos chama a morrer para a nossa própria natureza, a renovarmos a nossa mente em Cristo, a deixarmos para trás os pensamentos do presente século. E ele começa aplicando isso à vida da igreja. Não pense sobre você mesmo além do que convém. Amai-vos uns aos outros cordialmente e com amor fraternal. E veja o que o apóstolo Paulo ainda diz: acolham aquele que é fraco na fé. E ele repete isso, não apenas no capítulo 12, também no capítulo 14, a figura do mais fraco que deve ser acolhido na igreja. Lembra-se de Coríntios? Tanta confusão naquela igreja. E uma delas era a respeito dos dons espirituais, e quando o apóstolo estava falando sobre os dons espirituais no capítulo 12 e no capítulo 14, entre eles o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Não porque o amor é um dom, o amor é um mandamento, é uma ordem de Deus para nós, é uma dádiva do Evangelho em nós. Mas o apóstolo Paulo nos ensina de que o elo entre os dons espirituais e a igreja é justamente o amor, porque não adianta você ter tanta coisa se não tiver o amor de uns para com os outros. E ele termina dizendo, falando sobre a fé, a esperança e o amor. Os três, porém o maior destes é o amor. Irmãos, Gálatas capítulo 5, as obras da carne e os frutos do Espírito. Nós cantamos aqui hoje Colossenses capítulo 3. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem criado em Cristo. Tanto em Efésios, nos capítulos 4 e 5, como em Gálatas no capítulo 5, como em Colossenses no capítulo 3, o apóstolo Paulo nos dá duas listas. Uma lista é aquela chamada das obras da carne. A outra é aquela chamada dos frutos do Espírito, das virtudes do Evangelho na nossa vida. Meus irmãos, não sei se você já reparou isso, mas a maioria dos pontos abordados pelo apóstolo é relacional. A maioria dos elementos que aparecem é de caráter relacional. Veja, em Gálatas capítulo 5, ele fala das obras da carne em sua maioria: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Nós temos uma tendência a bater forte em alguns pecados morais e mais externamente agressivos, que muitas vezes nos esquecemos desses pequenos pecados que se enraizam em nosso coração e prejudicam a nossa caminhada no corpo de Cristo. Por isso Paulo diz, mas o fruto do Espírito é um só fruto. E ele é formado por amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 virtudes do Evangelho, que tem aspectos relacionais. O apóstolo Paulo falou várias e várias vezes sobre isso nas suas cartas, meus irmãos, às igrejas, porque não é algo natural. Não é algo próprio da nossa natureza pecaminosa e caída. O apóstolo Paulo lembra isso também aos Filipenses, que nós lemos no capítulo 2, quando ele diz que nós devemos ser humildes, não arrogantes, não como aqueles que estão buscando a vanglória, mas tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou
sobremaneira. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e também para com todos. Entre vós e para com todos, vivam em paz. E se o irmão está precisando de uma exortação, de uma admoestação, admoeste o irmão em amor, porque ele está insubmisso. Mas se o irmão está precisando de um consolo e de um amparo, faça isso com aquele irmão. Porque também, se nós errarmos a medida, nós podemos prejudicar o nosso irmão, que está fraco e desanimado, precisando de uma exortação, de um consolo, de um ânimo, e você só chega lá com o cajadinho, com a admoestação. Mas o apóstolo Paulo diz: os insubmissos precisam do cajado. Os fracos precisam ser amparados. Sigam a paz com todos. Evitem pagar o mal com o mal. Até nas cartas pastorais o apóstolo Paulo falou sobre isso. Porque não é próprio aos pastores a nossa natureza humana. Não, irmãos, nós não nascemos com o dom da humildade. É o Espírito em nosso coração. E Paulo diz assim a Timóteo, ele fala: cuidado, cuide do homem idoso, não repreenda, exorta como se fosse um pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Com toda a pureza. O apóstolo Paulo, ele, ao mesmo tempo que nos fala bastante sobre a doutrina de Cristo nos seus escritos, nos fala bastante sobre os aspectos relacionais, para que não as igrejas do Novo Testamento e também nós não fôssemos bastiões que guardam a verdade, guardiões da doutrina, mas que se perdem na falta de relacionamentos amorosos, graciosos, misericordiosos e saudáveis em Cristo Jesus. Uma dádiva do Espírito Santo em nós é a sujeição mútua. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que, não sendo isso natural em nós, nós só temos uma chance, irmãos. A chance é o temor de Cristo. O temor de Cristo é a base para a nossa submissão mútua. Não é assim que diz no texto que nós lemos? Efésios capítulo 5, versículo 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que é interessante e curioso? Essa expressão no temor de Cristo só aparece nesse verso, no verso 21, na Bíblia toda. Essa expressão conjunta, completa, no temor de Cristo, só aparece aqui. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala sobre isso, como já citamos, considerando o exemplo de Cristo, que sendo Deus se humilhou na forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte. O que o apóstolo Paulo nos alerta aqui é que nós só viveremos essa realidade no temor ao Senhor, pela reverência que temos ao Senhor, por amarmos a Deus acima de todas as coisas, porque cremos que essa é a vontade de Deus e a maneira que Deus cuida dos seus filhos, cuida de todos nós. Nós só conseguiremos, irmãos, viver em submissão mútua se nós entendermos que as pessoas são mais importantes do que projetos, atividades, rotinas ou qualquer outra coisa. Mas tudo isso
no temor a Deus, no temor de Cristo. Não é abrindo mão da palavra em prol de um acolhimento, não é abrindo mão da doutrina em prol de uma igreja assim ou assado. Não, não é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele nos ensina sobre essas duas coisas que caminham saudáveis em Cristo: a boa doutrina do Evangelho de Cristo, que desencadeia em nós uma vida cheia do Espírito Santo, que repercute na nossa caminhada de amor a Deus, mas também de amor e cuidado para com as pessoas ao nosso redor, desde lá da nossa casa, aos nossos vizinhos, às pessoas que nós trabalhamos e também as pessoas que nós convivemos e que fazem parte da igreja e que farão também parte da igreja, porque chegarão aos poucos e a gente vai trazendo para perto, acolhendo, caminhando junto, amando, servindo, edificando pela palavra e crescendo em amor. É no temor de Cristo, porque é a boa consciência de que nós estamos diante de Deus, irmãos. Diante de Deus em todo o tempo. É no temor de Cristo, porque quando tem duas pessoas conversando, elas não estão ali sozinhas, ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, mas estão diante do Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo diz: ao invés de nos mordermos, de brigarmos, ao invés de invejarmos, de criarmos rixas para com nossos irmãos, ao invés de estarmos ali nos devorando dentro de uma arena como gladiadores e nos destruindo mutuamente por causa do amor e por causa do temor ao Senhor, pelo Espírito que habita em nós, nós vivemos em submissão e edificação mútua. Nós nos relacionamos em Cristo. É esse o ambiente da igreja do Senhor. Nos submetemos ao nosso próximo com o temor de Cristo, por causa do reinado de Cristo na nossa vida. Porque a salvação não é individual. A salvação ela é individual, mas a vida cristã não é individual. Melhor dizendo, a vida cristã ela é comunitária. Você foi salvo por Cristo, seu nome foi escrito no livro da vida, mas a vida cristã ela é comunitária. Nós somos a família de Deus, nós compartilhamos a mesa junto com os nossos irmãos e fomos libertos de vivermos uma vida egoísta, uma vida de isolamento, um individualismo. Tudo isso não faz parte mais da nossa vida em Cristo Jesus. Um autor comentando sobre esse texto diz que à medida que nos submetemos uns aos outros, vivemos em unidade, a glória de Deus ela é manifesta a esse mundo. Não foi assim que Jesus orou em João no capítulo 17, que eles sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Isso que nós aprendemos nesse único verso, versículo 21, a submissão mútua é uma dádiva do Espírito Santo. Deixa eu revisar com você. Nós vimos nesse texto, em primeiro lugar, que ser cheio do Espírito Santo envolve uma vida de serviço mútuo na igreja de Cristo. Nós aprendemos em segundo lugar que a submissão mútua não é algo natural em nós. E nós entendemos em terceiro lugar que o temor de Cristo, apenas Cristo, é a base para essa submissão mútua. Meus irmãos, a igreja de Cristo, nos Efésios, não podia ser comparada a uma comunidade de gladiadores. A igreja de Cristo não pode ser comparada a um octógono de MMA. Na igreja de Cristo não há um espaço no qual vence o melhor. O pior é derrotado, humilhado, subjugado e expulso. Meus irmãos, é isso que nós vemos lá fora no mundo. O orgulho,
a autoexaltação, cada um se considerando superior aos outros. Não é assim Cristo Jesus. A igreja, ela é a comunidade daqueles que vivem no temor de Cristo, entendendo que o próprio Cristo, vindo ao mundo, não julgou como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu uma forma de servo, tornou-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. É esse temor de Cristo que nós devemos entender na nossa vida para vivermos diante de Deus e diante uns dos outros, uma submissão mútua por causa do Espírito Santo em nós, e não por causa da minha personalidade ou do meu temperamento, ou porque eu sou muito bondoso e eu sei lidar com todo mundo. Não, irmãos, é Cristo em nós. É o Espírito que nos capacita. Por isso nós entendemos que cristãos cheios do Espírito Santo, eles amam ao Senhor e amam a lei de Deus, amam guardar e obedecer a lei de Deus. Como é que você vai ser um cristão cheio do Espírito Santo, que não considera a palavra de Deus, que não ama obedecer a Deus? É por isso que cristãos cheios do Espírito Santo também amam uns aos outros e vivem no temor de Cristo. Como você é um crente, um cristão cheio do Espírito Santo, ao mesmo tempo cheio de problemas de relacionamentos, cheio do Espírito Santo e arrogante, egocêntrico, individualista, cheio do Espírito Santo e cheio de si mesmo. Essas coisas, elas não caminham juntas, não cabem. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, tenha muito firme no seu coração a necessidade de crescermos na palavra de Deus, mas também de sermos uma igreja acolhedora e que desenvolve relacionamentos saudáveis. Reconheça que o seu velho homem, ele vai sempre tender ao orgulho. Essa é a nossa natureza. Vai sempre tender ao orgulho, mas não se renda. Vigia. Vigia, não é assim que a gente diz? Continuamente vigie o seu coração para que esse pecado seja mortificado. E assim as virtudes do Espírito Santo prevaleçam em nossa mente e em nosso coração. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo esse sermão e tenha tido dificuldade nessa área de relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, não saia daqui chateado comigo nem com a igreja. Ainda mais chateado. Abra o seu coração hoje. Confesse a Deus a sua fraqueza, a sua dificuldade, não a do outro, a sua própria. Porque nós nunca seremos cristãos cheios do Espírito Santo, vivendo sozinhos e isolados da comunidade de Cristo. Ouça atentamente a voz de Deus quando diz: enchei-vos do Espírito Santo, mas se disponha a ser cheio do Espírito Santo em uma caminhada de comunhão, discipulado, exortação e mutualidade na igreja de Cristo Jesus. A ser humilde e vivermos em submissão mútua na igreja, ao invés de sermos complacentes apenas, cairmos nas mentiras, nas fofocas, nas invejas, nos ciúmes. O apóstolo Paulo diz: tenha em sua mente o exemplo de Cristo, o temor de Cristo. As crianças são bons exemplos disso, não é? Elas brigam, arengam,
tem uma dificuldade, o pai ou a mãe chama assim as duas junto no canto, e quando vai conversar, elas resolvem ali rapidamente, e o que acontece depois daquilo? Elas já voltam a brincar. Na verdade, elas não queriam nem conversar. Quando o pai e a mãe chamam para conversar, parece que já está resolvido, porque ela quer brincar. Então chama ali para conversar e já resolveu e volta a brincar junto. Jesus mesmo nos falou que nós deveríamos ter o nosso coração como o de uma criança. Arenga, mas conversa, pede perdão, reconhece as dificuldades, ora um pelo outro e volta a brincar, volta a sorrir, volta a brincar. Nós adultos precisamos aprender disso. Se queremos levar a sério uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos levar a sério isso e até aprendermos a sermos como crianças nesse aspecto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que assim o Senhor nos abençoe, não somente essa noite, mas por toda a nossa vida. Vamos orar, por favor, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, pela Tua palavra que é fonte de vida, de alegria para nós. Rogamos a Ti, Senhor, ajuda-nos, nós somos fracos e falhos, precisamos muito do Teu auxílio, da Tua ajuda, Pai. Ó Deus, essa matéria que lemos, submissão mútua, relacionamentos, te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito vença, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas lutas, nosso coração, para que possamos, Senhor, viver em amor fraternal, em serviço mútuo, com alegria e no temor de Cristo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.